Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Fala Direito. Hoje temos como convidado o professor Fernando. Obrigado por hoje, Fernando. Obrigado você, Vinícius. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês hoje. O professor é advogado, mestre em Teoria do Estado de Direito, na área de concentração de Filosofia de Direito e também é professor aqui da instituição. Hoje, a temática do programa será sobre uma decisão do STJ que decidiu por expandir uma das hipóteses do recurso do agravo de instrumento. A decisão acabou gerando muita polêmica, tanto na área da academia quanto na área da prática e causando certa insegurança. Hoje, veremos de uma forma mais detalhada os pontos sobre essa decisão. O professor teve contato com a decisão e qual foi a primeira impressão? Vinícius, é sempre uma surpresa quando tem esse tipo de decisão, a gente sempre fica um pouco em dúvida do que pensar, certo? Então a gente sempre tenta ter algum tipo de relação primeiro com a decisão, com a íntegra da decisão, para depois tomar qualquer tipo de juízo a respeito. A primeira impressão na leitura da decisão, que lembre-se ainda não é uma decisão definitiva, né? Mas já implica algumas consequências, ela tem a intenção, né, a terceira turma da STJ teve a intenção de prever alguns problemas, principalmente no que diz respeito à declaração de incompetência, certo? A decisão em si, ela diz respeito à possibilidade de agravo imediato da decisão interlocutória que decide sobre a incompetência, no sentido de que essa decisão deveria gerar efeitos imediatos. Então, a justificativa da decisão, em síntese, ela tem o objetivo de sanar um problema de uma decisão imediata, que possa trazer prejuízo para a parte, prejuízo temporal, tanto como prejuízo no próprio processo, e assim, fazendo uma relação analógica com o próprio inciso do artigo 1015, que é do novo Código de Processo Civil, que é o que trata do agravo de instrumento, que diz respeito à eleição de foro, né, a competência de foro, quando desrespeitada, a competência de foro no contrato entre as partes, né, de arbitragem, ela é cabível ao agravo de instrumento nesse caso. Por analogia a isso, fora do contrato de arbitragem, o STJ entendeu que também seria cabível o agravo de instrumento de uma decisão interlocutória aqui, imediata, ou seja, um recurso imediato do agravo, também fora desse tipo de contrato, ou seja, em qualquer motivo de incompetência, né? Então a gente pode dizer aí que a primeiro momento o sentido da decisão, né, o espírito da decisão judicial foi no sentido de tentar sanar algum tipo de problema para as partes, para a celeridade da justiça, que, claro, é um dos objetivos principais aí do novo Código de Processo Civil, certo? A partir de então, a gente consegue tentar fazer algum tipo de indagação a respeito dessa decisão, principalmente porque a gente está tratando de uma lei processual. E eu acho que aqui começam as nossas dúvidas a respeito da aplicação judicial, ou seja, da ampliação de uma lei processual, a princípio taxativa, qual seja o rol do agravo de instrumento, feita por uma decisão judicial. Então, primeiramente, a gente pode ter uma tentativa de noção sobre os limites de uma decisão judicial quanto a uma lei processual. Se sabe, quem está na área jurídica, os estudantes de direitos, advogados, profissionais do direito, entendem que lei processual é criada pela federação, certo? Ou seja, a princípio só pode modificar uma lei processual por meio de lei federal, mas ok. Aqui a questão não é simplesmente criar uma lei processual. A tentativa é ampliar a interpretação de uma lei processual. No caso, o próprio artigo 1015, como eu disse no começo, ele prevê o recurso imediato para a eleição de foro, né, o recurso imediato para o desrespeito disso, e por analogia, uma questão completamente passiva, que está lá presente na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, por analogia, aplicar a uma decisão judicial a aplicação também no caso de incompetência das demais modalidades. Bem,
Talvez o primeiro momento, então, que a gente tenha que pensar seria que o espírito, mais uma vez, a intenção da lei em si, como um todo. A lei processual como um todo, o novo Código de Processo Civil, antes do dispositivo, ou seja, antes do próprio artigo 1015, que trata do agravo de instrumento, ela tem uma intenção de criar um rol taxativo, uma espécie de controle maior de quais as decisões cabíveis de recurso imediato. Decisões essas não as decisões finais. Aqui a gente fala de decisões interlocutórias. O artigo 1015, o agravo de instrumento, ele vem para que, em primeira instância, as decisões interlocutórias possam ser reclamadas ao Tribunal de Justiça de imediato, né? Fora desse rol taxativo, ou pela criação de lei, de uma possibilidade, a possibilidade de recorrer, de reclamar de uma decisão interlocutória seria só por meio da apelação, no final da ação, no final do processo. Bem, o que implica diretamente essa questão? Você tem prazos por se tratar de uma lei processual. Ou seja, quando é possível um agravo de instrumento, do ato da decisão, do ato da intimação da decisão, você tem 15 dias para poder reclamar para o tribunal dessa decisão interlocutória. Caso ela não esteja prevista no rol, ela não tem um prazo determinado, vamos dizer assim, entrará junto com o prazo da apelação, ou seja, no final, na sentença. Significa dizer que, se eu não tenho o rol taxativo, ele me diz, eu posso reclamar imediatamente, mas se eu não reclamar imediatamente dessa decisão, eu vou ter perdido o meu prazo. Vamos dizer assim, eu não poderei mais reclamar disso, né? Chamada preclusão processual. Certo. Primeiro problema que a gente pode enfrentar nessa decisão. Se o espírito do novo Código de Processo Civil é restringir, o artigo 1015, é restringir as hipóteses de recurso imediato, para que a gente saiba o que é possível ou não ser passível de preclusão, o que é possível ou não, essa relação eterna do direito, de todo direito, vem com obrigação, ou seja, com a minha possibilidade de reclamar imediatamente de uma decisão judicial interlocutória, vem com o ônus de eu ter um prazo específico para isso. Ao momento em que você tem um acordo judicial, que você tem uma decisão vinda de um órgão jurisdicional, ou seja, não de uma casa legislativa, mas de um órgão jurisdicional de ampliação analógica desse modelo, a primeira sensação que vem é uma possibilidade de insegurança jurídica de, na prática, eu pensar, e agora, essa decisão interlocutória, ela preclui ou não preclui? No Código de Processual antigo, a gente não ia ter tanto esse problema. A gente ia ter outros tipos de problema aqui. Essa taxatividade não era tratada dessa forma, né? Era possível essa ampliação. O novo Código de Processo Civil ele não quer que seja possível, ele quer que seja taxativo. E a decisão judicial, com uma responsabilidade importante, qual seja de celeridade, que também é a intenção do novo CPC, então aqui a gente tem um conflito aparente muito forte, ou seja, duas intenções da lei estão tentando ser sopesadas. De um lado, a celeridade, de outro lado, uma taxatividade de um dispositivo da norma. Certo? A princípio, enquanto a gente fala aqui, então, nesse sentido processual, legal, sem pensar nas implicações, vamos dizer assim, nas implicações teóricas quanto a isso, o que a gente pode pensar ao mesmo tempo em um modelo decisional que, em uma única decisão, tenta suprir um problema e acaba criando outro. Isso é muito comum em leis novas, etc. Excelente abordagem, né, todos esses aspectos processuais envolvidos. E um outro problema que também acabou ocorrendo
né, ainda nessa área sobre as intenções do código, o espírito da lei nova, é que se percebe por meio de alguns dispositivos que você tem um fortalecimento do precedente, né? A decisão que antes veio e você tentar seguir o entendimento. E embora o recurso especial que acabamos de abordar é o número 1.679.909, que foi no início desse mês de novembro. No mês anterior, começo do mês de outubro, o recurso especial 1.700.500 de São Paulo já havia uma decisão, embora não exatamente sobre esse tema, decidido acerca sobre você aumentar, ter ampliação ou não, sobre as decisões interlocutórias com recurso imediato. Sim. Parece que, num primeiro momento, você vai ter uma confusão, né, uma divergência entre decisão das turmas e que não era a princípio a intenção do novo código. De fato. Vinícius, veja, então aqui a gente tem que entrar num ponto muito importante, que é a elaboração do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil ele foi elaborado por autores de uma magnitude incrível, autores teóricos importantíssimos, que têm uma relação muito próxima com o estudo dos precedentes judiciais, como você muito bem lembrou, né? Com a estrutura da Common Law, principalmente a Common Law norte-americana, né? Que é o modelo norte-americano de decisões judiciais, que tem um embasamento normativo a partir de decisões judiciais. Ou seja, a estrutura positivista no sentido de norma criada como norte da decisão judicial não funciona da mesma forma. Ou seja, aqui a gente tem um modelo muito diferente. E para uma tentativa de garantia de uma maior celeridade, como eu disse, uma tentativa de uma garantia de uma força nos acordos judiciais, por uma tentativa de garantia de um judiciário mais bem embasado em suas decisões, os teóricos criadores do novo, aqueles que escreveram o novo CPC, trazem muito essas referências do precedente judicial aqui para o novo Código de Processo Civil. E como você está bem colocando, em duas decisões muito próximas, você já tem o impacto dessa tentativa de trazer uma tradição da Common Law, dos precedentes judiciais, para o modelo brasileiro. Aqui a gente tem que ter, então, alguns tipos de cuidados. Eu imagino que aqueles que escreveram o novo Código de Processo Civil pensam muito mais nesses cuidados que devem existir. O problema aqui para se tratar de uma tradução de Common Law, a lei processual civil, ela não se torna mais um positivismo desse que a gente estava falando aqui na primeira pergunta. Esse modelo que a gente estava discutindo na primeira parte é o modelo de uma tradição bem do que o Brasil na lei processual atravessou até hoje. Ou seja, a discussão interpretativa na lei, a discussão interpretativa sobre os modelos de abordagem e alcance da lei. Uma discussão de common law, uma discussão de precedentes judiciais, ela não tem esse mesmo alcance. Essa discussão que a gente estava fazendo na sua primeira questão não vai ser tratada da mesma forma. Dentro de uma tentativa, de uma tradução de precedentes judiciais no Brasil, que, veja, não é aplicada da mesma forma que nos Estados Unidos, isso é muito claro, a gente não tem condições de tradição jurisdicional para aplicar isso. Seria uma mudança radical em todo o sistema judiciário, isso não é nem sequer possível, né? A nossa possibilidade é tentar emprestar sentidos que funcionam lá, muito louvável, né? Então, antes de falar em precedentes, a questão a ser analisada é a questão da teoria da decisão. Porque é essa teoria, esse modelo decisional, que geralmente a gente trata nas aulas de filosofia, etc., que vem sendo muito mais, vamos dizer assim, práticos do que só no modelo teórico, né? Aliás, realmente práticos, porque a gente faz uma confusão normalmente sobre a ideia da prática, né? Hoje sim a gente vai ter prática no processo civil. Porque, veja, a gente nos termos usuais que a gente usa no dia a dia, normalmente a gente usa a prática para se relacionar numa abordagem da ação, do ato em si, né, do que funciona. Geralmente as pessoas costumam dizer o que está na teoria não está na prática, né? Veja, isso não é exatamente assim. Quando se fala isso, acaba se confundindo alguns conceitos, né? Prática, né, a famosa praxis, ela tem um sentido
relacionado com o ato de finalidade abstrato do bem. Ou seja, a prática não é o ato em si. O ato em si é chamada poiesis. E a poiese, ou seja, essa poiese, o direito não faz. A poiese, ela é feita, no caso, após a decisão. Ou seja, o ato do juiz pensar numa decisão é prático no sentido de que toda a parte teórica ela é colocada por uma finalidade, por um bem. Ou seja, se a gente colocar aquela questão da teoria e prática, a prática, de fato, ainda é teórica. Ela é uma teoria que se encaminha para um bem final, ou seja, a decisão judicial ela ainda assim é abstrata. Ela é abstrata com uma finalidade de bem comum. Por isso é praxis o que o juiz faz. A poiese, ela é feita depois com as consequências da decisão judicial. E vejam, nessa lógica da praxis aplicada ao processo civil, a gente tem que pensar que para que exista relações de precedentes, ou seja, para que a decisão judicial ela possa modificar as funções legais. E veja, aqui é um exemplo muito importante, porque a gente não está falando de uma decisão judicial, por exemplo, que está tratando sobre um conflito de princípios contra uma pessoa. A gente não está falando sobre uma dignidade da pessoa humana em si. A gente está falando das consequências da dignidade, ou seja, pela celeridade processual. A gente não está falando de uma pessoa presa injustamente ou justamente, essa discussão em si sobre a pessoa. A gente está falando de processo. Ou seja, não é o processo em si que prejudica, são as consequências de um aparato processual que pode vir a prejudicar uma parte e uma parte não pessoalmente, mas como sociedade, né? Como função de sociedade. Daí que vem essas questões. Para que se aplique esse modelo, que é de muito desejo dos teóricos, né? É preciso algumas regras serem seguidas. Tanto que a decisão, que você cita agora por último, que não reconheceu a possibilidade de ampliação de um rol taxativo processual, ela se baseia cita muito um teórico que vocês aqui usam muito aqui na faculdade, um excelente teórico, que é o Fred Didier, que é um dos criadores, vamos dizer assim, né, um dos pensadores do novo Código de Processo Civil, que trabalha muito a questão dos precedentes judiciais, e ele não entende como possível ampliação jurisdicional nesse sentido. Então, vamos pensar, como que aquele estudioso dos precedentes judiciais, que entende a possibilidade de uma teoria da decisão levar a uma modificação legal, pela proximidade com as partes, etc., entende que uma lei processual não pode ser ampliada, porque alguns cuidados têm que ser tomados. Uma decisão judicial que se torna precedente, ela tem que tomar alguns cuidados sobre sua exploração, ou seja, seu alcance, né? Tem um modelo dos precedentes judiciais, inclusive, que ele vai chamar de distinguishing, que ele vai ter que abordar os limites, a distinção, os limites entre uma decisão e outra, para a gente conseguir ampliar ela. Para a gente tentar entender isso, é sempre bom fazer uma relação aqui. Existe um autor, você conhece esse autor, um filósofo jurista, chamado Ronald Dworkin, um filósofo jurista norte-americano, que ele, para tentar explicar para a gente o que seria uma possibilidade de um precedente judicial, ele vai fazer uma analogia que ele vai chamar de teoria do romance em cadeia, né? A teoria do romance em cadeia, ela trata numa alegoria um grupo de escoteiros sentado em volta de uma fogueira, contando uma história, né? Um exemplo bem norte-americano, diga-se de passagem, né? A partir do momento que um deles começa com essa história, ele interrompe a história no meio, ele cria personagens, ele cria um argumento para a história e interrompe. E dá ao segundo o ônus de continuar essa história. E assim por diante. O segundo também complementa a história, até começar a dar aquela volta inteira em todos os amigos, para que todos contem terminem de contar essa história. A questão do Dworkin deve haver coerência dentro da discricionariedade de cada um em melhorar essa história. Se a história começa com dois personagens específicos, com características específicas, e quando chega no quarto amigo a contar a história, não tem mais coerência alguma com a primeira decisão,
significa dizer que a discricionariedade da decisão judicial, ela deixou de ser possível dentro de um Estado democrático de direito e ela se torna autoritária. Ou seja, ela se torna, das palavras do próprio Dworkin, fora de um sistema jurisdicional. Né? Ou seja, para que uma decisão judicial possa ser considerada precedente, ela tem que ter relação com todas as decisões judiciais na história daquelas decisões. Ela tem que ter uma linha de argumento que não anule a possibilidade das anteriores. A discricionariedade é possível, ela é necessária, porque toda decisão é uma decisão, não é lei. A lei não é decisional. A lei ela é uma forma abstrata de formação, né? Se a gente for pegar toda a estrutura keynesiana, a lei ela é abstrata, ela não atinge ninguém. A decisão não. A decisão é feita por uma pessoa, representante do Estado, discricionária, vem de algum tipo de vontade, mas uma vontade presa num quadro normativo de direito. Ou seja, o direito limita a possibilidade dessa decisão. Sendo assim, esse precedente judicial ele diz, para que um precedente se relacione a uma decisão, ela tem que ter uma razão. Uma razão de decidir, né? Tem até a palavra latina que vai descrever isso, que vai chamar de ratio decidente, que vai ter que relacionar essa coerência para evitar uma discricionariedade descomunal na relação. E veja, a questão, por exemplo, dessa decisão. A razão, em primeiro momento, é a celeridade, a falta de prejuízo à sociedade, mas a razão está sendo ignorada, no sentido de também aquela norma específica ter nascido como taxativa para, na intenção legislativa, evitar justamente que ela fosse ampliada. Ou seja, deixar aos profissionais, deixar aos juristas, claro que é possível reclamar de algo imediatamente só nessas opções. Segundo um precedente judicial, então segundo uma teoria do precedente judicial, ao mesmo tempo que você leva em consideração uma razão de decidir, uma ratio decidente, qual seja a celeridade da justiça, você não pode deixar de levar em consideração a outra razão envolvida na própria norma. Ou seja, muitos já devem ter ouvido falar do Alexi, né, do Robert Alexi, um jurista alemão, que ele fala que é possível fazer o sopesamento de princípios em conflito. O Dworkin, que é um norte-americano, ele diz que não há sopesamento entre princípios. Ou seja, todos têm que ser aplicados de alguma forma. Então, para que uma norma possa fazer lei, ela não pode ignorar ou deixar de ignorar ou tratar como mero argumento, né, que eles também vão chamar de opter dictum, ou seja, mera argumentação, o sentido final de uma lei. Aqui você não está extraindo uma decisão em si, mas as razões da decisão. Muito bem explicado, de uma maneira muito simples, o grande filósofo de Dworkin. E ainda nessa conjuntura, porque embora você, na alegoria citada, passe a lanterna, não significa que você não vai mudar essa decisão. Me parece que a ideia do precedente no novo Código de Processo Civil é você até pode mudar a decisão, mas você precisa considerar esse passado e vencê-lo. Parece que essa última decisão agora de novembro acabou sendo um pouco apressada porque ela não resolveu o problema da antiga decisão. Isso. Ela não superou as razões iniciais. E, embora a princípio você só vai resolver o caso entre as partes, teria vamos dizer assim, preocupação em você ter uma decisão com efeito erga omnes e que você vai decidir essa norma processual e passar a julgar todos os casos dessa forma? Ou seria uma coisa mais contida apenas para esse caso, igual quando o professor falou que eles queriam, os ministros objetivaram em ter a celeridade e resolver aquele caso em concreto? Seria contido a isso? Então, Vinícius, você colocou muito bem essa questão dessa lógica de vencer uma decisão anterior. Isso até insistindo nessa questão, ela vai ter um nome nessa teoria do precedente judicial, né? Ela é chamada de overruling, né? Ou seja, para que uma decisão seja modificada como uma decisão jurisdicional de precedentes judiciais, ela tem que ter argumentos suficientes para convencer que a decisão anterior ela já não serve mais. Ou seja, aqui a gente está tratando com o Código de 2015, vigente em 2016, em que existem decisões conflitantes, uma de outra, com poucos meses, né? Você não tem possibilidade alguma de debater uma overruling em cima disso.
Não tem características suficientes para que uma supere a outra. Bem, agora, por esse paradigma, é possível que essa decisão ela atinja a todos. Então tá. Por que a gente está insistindo tanto nos precedentes judiciais aqui? Os precedentes judiciais, eles têm essa característica justamente para a gente ter esse tipo de controle. Ou seja, uma decisão dessa isolada, ela não vai poder ter a característica de vincular todas as outras, porque ela não tem poder de overruling, ou ela não tem poder de superação de nada. A ratio decidendi dela, como a gente explicou agora, ela não é forte o suficiente para vincular um precedente judicial. E eu insisto, não estamos nos Estados Unidos. Nós não estamos em um sistema de common law. Aqui, também em palavras norte-americanas, né, no inglês tão utilizado, a gente está num sistema aqui que é denominado civil law, né, em que o modelo de vigência de lei ainda é um modelo normativo. Codificação do direito. Exato. É um modelo kelseniano, né? Todos os estudantes de direito aqui leram incessantemente Hans Kelsen, sabem como funciona o instrumento legislativo de Kelsen, né? Você tem uma abstração do direito em que a norma tem sua validade por si, uma validade abstrata. A superação desse direito ela não se dá de uma forma catalogada por decisões ou por momentos da forma da common law. Aqui, a lei ela se dá por uma forma normativa. O caso aqui, o artigo 1015. A interpretação judicial por si, ela quando reconhece algo dessa forma, ela não reconhece uma decisão judicial em si, ela reconhece um problema normativo. Tanto que a utilização de ampliação, ela é utilizada pela Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Ou seja, há uma lacuna na lei que deve ser suprida por analogia. A força não está na decisão judicial. A força está na lei. Por isso, sim, há risco. Há risco de uma decisão judicial como essa, ela vir a tornar inseguro, no caso, a possibilidade de sim ou não. Ou seja, não é taxativo, mas ao mesmo tempo há uma decisão judicial que encontra uma lacuna, encontra uma necessidade de analogia. Não está presente na lei, está presente na decisão. Ou seja, se a gente não está no modelo norte-americano em que a decisão firmada, reconhecida como precedente, ela basta por si, aqui ela não tem, ao mesmo tempo que ela não tem a força normativa do artigo 1015, ela tem força vinculativa da decisão judicial. Ou seja, afirmar que ela vale para todos ou não é uma questão meramente decisional. Ou seja, na lei não consta, mas a jurisprudência entende que é possível. É insegurança jurídica. É uma possibilidade de insegurança jurídica. Porque, na verdade, como não está presente na lei, mas está presente numa orientação jurisprudencial, né, numa decisão judicial, há agora uma nova lacuna, uma lacuna da atividade profissional. Ou seja, você se baseia no quê? Na lei ou na decisão? É isso que eu digo. A decisão em si, ela tem a intenção judicial certa. O problema aqui é o conflito aparente que a gente está vivendo nesse momento processual. A tentativa de manter uma civil law convivendo com uma common law. Isso não isso causa vários conflitos que provavelmente a gente vai entender só ao decorrer de muitos anos ainda. Até lá a gente vai sofrer muito com essas questões, com essas questões que você está me colocando. Como professor de filosofia aqui, eu nunca vou me propor a te dar uma resposta. Né? Muito pelo contrário, eu quero me propor só a dar os problemas. Principalmente no sentido de que qual deve ser cumprida, a norma em si ou uma atividade jurisdicional, né? Nesse momento específico, o Brasil é extremamente positivista, né? E o positivismo ele se rege por um princípio máximo, né? O pacta sunt servanda, os pactos devem ser cumpridos. Esse princípio é geral, em todo Estado democrático ele existe de alguma forma. O problema aqui é que o que o pacto legitima dentro do Estado brasileiro positivista é a validade normativa, a validade da lei. A decisão judicial que ela modifica a validade normativa, né, ela tem, ao mesmo tempo que a tendência de melhorar, ela tem a tendência do pacto ser questionado, né? Então,
a gente vê questões aí de, por exemplo, em questões de freios e contrapesos, uma decisão judicial ela pode ser interpretada por uma casa legislativa, por exemplo, como um desrespeito pactual. Então, se a gente não tem uma common bem instituída, a gente pode estar colocando, ao mesmo tempo, um risco ao próprio pacto. Certo? Não que seja correta a forma que a gente vive, de um positivismo estratégico, de um positivismo exegético, que é o modelo que a gente vive, certo? Mas a questão é, deve-se decidir de forma normativa qual é o modelo brasileiro adotado. Eu acho muito interessante a proposta de um precedente judicial para o Brasil, mas até como que ele vai ser decidido? A jurisprudência brasileira não é precedente. Então, como tratar uma possibilidade de dar mais poder para a decisão judicial, inclusive para questões processuais, para questões de definição, sem atingir o pacto federativo? Né? Eu acho que essa é a grande questão a se perguntar. É muito interessante essa temática e ainda dentro sobre o modelo a ser adotado, o caso, ele parece ser um pouco jovem, não teria como você, a princípio, montar uma decisão paradigma, mas que parece que será um problema recorrente, porque você questiona dos métodos de você atacar a decisão judicial, é um caso muito recorrente na prática, é de interesse de, se não todos, quase todos os advogados, e que, principalmente o que cabe nas redes sociais, é as pessoas questionando que o caso ele deveria ser resolvido já, porque correria o risco muito grande de demorar até outra decisão vir a ser resolvida, porque, nas palavras de um professor que também ajudou a colaborar no Código de Processo Civil, o professor Marinoni, que embora os tribunais deveriam ser tribunais de tese, eles só poderiam ter acesso com o caso concreto. Se isso não fosse resolvido agora, talvez essa dúvida persistiria durante muito tempo, com duas decisões conflitantes, até uma decisão e, quem sabe, uma súmula. Perfeito. Veja, mais uma vez eu insisto. A decisão judicial, ela é praxis. Ela tem a intenção de atingir um bem comum. Né? A decisão judicial, ela tem a intenção clara e próxima de estabelecer o bem comum. Enquanto a decisão legislativa, ela tem a visão genérica da praxis. Né? Ela tem a visão genérica do bem comum. Ou seja, ela não se aplica ao caso concreto, ela se aplica de forma muito dissipada ao caso concreto. Ela tem uma função mais abrangente. A decisão judicial, por sua vez, ela tem uma relação muito mais próxima com a função com a função da parte, com a função jurisdicional de uma forma toda, e ela tem a visualização do bem comum muito mais corriqueiro. Né? A questão aí é que, justamente por esse ponto, a decisão judicial ela tende a ser mais conflitante. Né? Se percebe muito claramente que há sempre conflitos em tribunais. Veja, mas por que tem conflitos em tribunais se a norma rege o ato dos juízes, né? O ato dos desembargadores, os atos dos ministros, os atos dos decisores? Há conflito justamente porque a praxis exercida pela decisão judicial ela está muito mais próxima de uma pessoa do que próxima do bem comum. Apesar de também ser bem comum envolvido a uma pessoa só. Né? Ou seja, essa discordância, às vezes até dentro de tribunais pequenos, né? Você tem no STF, que é um tribunal muito maior, discordâncias em relação a uma ou outra decisão. Enfim, ou seja, é natural a jurisdição, é natural a decisão judicial, ela ser discordante. Bem, se é natural, como que a gente faz a relação entre segurança jurídica e decisões conflitantes? Bem, mais uma vez, quando você pega um modelo como o modelo dos Estados Unidos, em que segue decisões judiciais com uma força vinculativa muito maior, não é qualquer decisão judicial que tenha essa função legislativa, vamos dizer, bem entre aspas aqui, porque não seria o termo correto. Só para ficar um pouco mais didático, essa função legislativa da decisão judicial, ou seja, o precedente judicial.
esse precedente judicial, essa norma que vincula, essa norma derivada de uma decisão judicial que vincula outras decisões, ela passa por um instrumento de filtro até ela se tornar muito parecida com uma norma feita pelo legislativo, ou seja, uma praxis do bem comum geral. Para que decisões repetitivas se tornem um precedente judicial, você precisa ficar extraindo aquilo que a gente chamou de ratio dissidente tantas e tantas vezes, até que aquela decisão judicial não tenha argumento pessoal mais nenhum. Ou seja, é histórico, né, em qualquer modelo jurisdicional, que quando você se aproxima de uma questão de uma parte, de um litígio de uma parte só, essa parte ela pode ter uma razão, essa parte, esse conflito, ele pode ter uma resolução que não é possível dizer de forma genérica, né? Enquanto que essa já é por si a função da norma. A norma já tem por si essa função genérica. Ou seja, no final das contas, um precedente judicial ele não tem tanta diferença vinculativa quanto uma norma. Ele tem diferenças procedimentais, enquanto um é feito de uma forma legislativa, de representatividade democrática no sentido de eleição, a outra é feita também ainda com representatividade democrática, porque a gente está tratando de Estados Unidos, onde tem eleição da parte judiciária, mas, claro, nada comparado a uma eleição legislativa, mas que se filtra tantas vezes aquela decisão, tantas decisões até que elas se tornem genéricas e universais, certo? Ou seja, o que a gente usa no Brasil, por exemplo, como referência, que é a jurisprudência, a gente teria que usar como uma fonte mesmo. Ou seja, a jurisprudência é uma fonte de reforço ao meu argumento. É um caso concreto de outra parte que eu uso a meu favor. Ou seja, é uma força argumentativa. Mais uma vez, outro modelo também das teorias da decisão, que é a teoria da argumentação. É uma força argumentativa que dá embasamento. Agora, por exemplo, no modelo norte-americano, eu não uso um precedente judicial como força argumentativa. Eu uso um precedente judicial como força vinculativa. Veja, dadas essas diferenças tão claras, eu não posso, aqui no Brasil, utilizar, por exemplo, essa decisão como força vinculativa ao meu procedimento. Mas, ao mesmo tempo, essa força vinculativa, ela se torna uma tese, vamos dizer assim, né? Uma decisão pacificada, aqui no caso da terceira turma. Se a segunda turma tem uma decisão conflitante, então eu não posso utilizar a tese da segunda turma para a terceira turma, porque ela não vai ser vinculativa. Ou seja, eu vou permanecer com o conflito. A questão, então, é que a existência de uma decisão, ela toca a parte. Para que essa decisão se torne utilizável aqui, que a gente está falando no modelo processual, para uma decisão judicial, ela tem que ter esse filtro do precedente judicial para chegar até uma força que a gente consiga extrair tantas questões de julgamento que a gente não possa falar, mas esse fato se liga ao problema daquela parte. E sim, esse fato existe como julgamento, ele pode ser aplicado a todos. Entendi. E muito obrigado, professor, pela participação. Eu que agradeço, Vinícius. Mais uma vez, trazendo um pouco de filosofia para essa área que às vezes acaba parecendo tão técnica. Agradeço mais uma vez pela participação. Eu que agradeço você, agradeço a oportunidade. A gente coloca só... A filosofia, ela nunca... É o que eu te falei, ela não vai dar resposta, ela só vai colocar minhoca na sua cabeça, mas é sempre para um bem melhor, para a gente questionar as coisas e chegar às decisões que nossa razão permita, né? Então, sempre ter esse espaço para a gente falar de filosofia, não só na sala de aula, falando dos autores, mas aquilo que eu sempre falo para vocês, relacionar essa filosofia na prática, que ela está cada vez mais próxima da gente. Então eu que te agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, Vinícius, muito obrigado a todos. E ficamos por aqui com mais um programa de Fala Direito. Até a próxima.